A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel. Meu nome é Márcia Ponce, sou ovelha ali do pastor João da Cruz Gomes Feitosa e da pastora Maria Rosa, da Igreja Matriz na cidade de Gurupi. Meus irmãos, hoje nós estaremos trabalhando a última lição desse primeiro trimestre, que traz como título Uma Serva de Coragem. Para quem acompanhou todas as lições, sabe que nós estamos trabalhando como livro base, o livro de Esther, um livro precioso, um livro valioso. E nós hoje estamos chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês em todas essas aulas e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai continuar nos abençoando. E no trimestre que vem, nós estaremos aqui novamente com mais aulas online da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui como texto áureo que nos diz o seguinte, está lá em Esther, capítulo 5, versículo 4. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado, para refrescar a memória dos irmãos e daquelas pessoas que não acompanharam anteriormente as lições da Escola Bíblica Dominical. O povo de Deus estava com dia e hora marcada para morrer, porque o inimigo do povo de Deus, que é Amã, havia, através do ódio que há no seu coração, iludido o rei a assinar um decreto que marcava o dia e a hora do extermínio do povo de Deus. Mas o Senhor Deus usou a serva dele de nome Esther para reverter esta situação. Vamos seguir? A nossa verdade aplicada. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. No decorrer das 13 lições, nós aprendemos que nós temos que viver uma vida com sabedoria e uma vida com equilíbrio e uma vida com autocontrole diante das adversidades que a vida nos apresenta. Vamos seguir. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro nos diz o seguinte: apresentar a beleza do caráter de Esther. Nós sabemos que Esther é uma mulher muito linda, muito bela, tanto é que ela encantou o rei e encantou também as pessoas que cuidavam delas ali. Mas nós vamos trabalhar não a beleza externa com esse objetivo, mas o caráter da beleza interna de cada pessoa. Expor que Deus se alegra da humildade de seus servos. E o último objetivo, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Aleluias! A introdução da nossa revista nos diz: Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Quantas coisas valorosas e valiosas nós vamos aprender hoje aqui? Que nós temos que viver de acordo não à nossa vontade ou de acordo com as coisas que o mundo nos oferece, mas de acordo com a vontade do nosso Deus. No tópico 1 da nossa revista, traz o seguinte: Esther, um exemplo a ser seguido. Nessas 13 lições, nós percebemos que o nosso Deus usou Esther para que deixasse um legado, um exemplo para todos os homens e mulheres que amam e adoram a Deus com sinceridade. No tópico 1 da nossa revista, ele vem nos trazendo o seguinte: na Igreja de Cristo tem lugar para todos. Então, que fique claro para todas as pessoas, o seu lugar é dentro da igreja. Na igreja tem lugar para todos e oportunidade para todos, porque quem é o comandante da igreja, o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos aqui ainda o comentarista, que é o bispo Abner Ferreira, dizendo o seguinte: que além de ter lugar para todos na igreja, a palavra do nosso Deus nos deixa bem claro que Deus não usou só homens no decorrer da história,
mas usou muitas mulheres também para servir de exemplo para as mulheres e também para os homens. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem democrática. Deus, ele usa aquele que se coloca na presença dele e que se coloca para fazer a vontade dele. Então, nós vamos ver Esther agora como um exemplo a ser seguido. No tópico 1.1 da nossa revista nos diz assim: a relevância da beleza interior. O comentarista, ele vem dizendo que a verdadeira beleza, ela é interior. É muito importante, eu quero que vocês entendam isso aqui neste momento, que nós não estamos falando para você não se cuidar, para você não fazer uma dieta, não cuidar da sua alimentação, do seu bem-estar, do seu modo de vestir. Não é nada disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que a verdadeira beleza do cristão está no interior. Mas você deve sim cuidar da sua saúde, das suas vestimentas, cuidar do seu cabelo, da sua pele. Você tem que cuidar de você. Primeiro porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando você se cuida, você está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Então, homens e mulheres de Deus, parem de tabus, de preconceito, que não deve ir numa academia, que não deve fazer uma caminhada e vai cuidar da sua saúde. Aprove Deus na minha vida me fazer ter essa consciência. E no finalzinho do ano de 2019, e agora chegando no início do ano de 2021, o Senhor Deus me ajudou a eliminar da minha vida, do meu corpo, 20 quilos. Mas foi com muita persistência, com muita oração, pedindo a Deus, porque não é fácil. Tudo que você vai fazer na vida tem que ter renúncia, tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Foi fácil eliminar 20 quilos? Não foi, mas o Senhor Deus me ajudou. Então, o que nós estamos falando aqui? A relevância da beleza interior. Tudo isso faz parte. O mais importante, a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 31, versículo 30, o seguinte: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Olha só a questão de como o Senhor Deus, ele observa a beleza do cristão, sendo homem ou mulher. O Senhor Deus, ele verifica a beleza do homem e da mulher que o serve através da obediência, através do temor. Então Deus, ele julga a nossa beleza da forma diferente que o mundo julga. O mundo julga a beleza do homem e da mulher no caráter externo, porque não conhece o que está dentro. Agora Deus, que conhece o íntimo da tua alma e do teu coração, ele te julga de forma diferente através da sua obediência, do seu temor à palavra dele, do seu temor de tudo aquilo que ele deixou estabelecido para que homens e mulheres cumprissem. Na vida de Esther não foi diferente. Esther era uma mulher muito bela, mas ela não se deixou levar por esta beleza. O que ela fazia para que aparecesse dela não era a beleza externa, era a beleza interna. Era um bom caráter, uma boa conduta. Que você, irmão, que você, irmã, nesta manhã, possa entender que o que o Senhor Deus requer de você é obediência, temor, um bom caráter, um bom conduto, uma boa conduta, melhor dizendo, seja exemplo em tudo. Então, meus irmãos, não valorize o outro só pelo que ele é no exterior, porque talvez por fora seja uma pessoa belíssima e por dentro seja muito feia. Quem conhece o nosso íntimo é Deus. Então, que você possa valorizar a pessoa pela demonstração do exemplo, do caráter, do temor e da obediência a Deus. Vamos usar o mesmo nível que o nosso Deus usa, que é observando a lei do exemplo. Aí nós temos o tópico 1.2, que nos diz que Esther e uma história de sucesso, que Esther teve uma história de sucesso. É muito interessante quando você lê o livro de Esther, e eu quero recomendar a todos vocês para que façam a leitura do livro de Esther. Quando você lê o livro de Esther, você fica encantado com tantas
coisas que o seu Deus nos revela ali através daquela leitura. E uma coisa interessante quando se fala que alguém tem uma vida de sucesso, tem algumas regrinhas para você obter uma vida de sucesso. E eu vou falar com vocês agora algumas delas aqui. A primeira coisa que o comentarista Abner Ferreira disse é o seguinte: ela teve uma vida de sucesso porque ela colocou toda a confiança em Deus. Ela colocou toda a sua confiança em Deus e ela teve a ajuda de Deus. Então, para se ter uma vida de sucesso, a primeira coisa é que você precisa submeter todos os seus planos à vontade de Deus, colocar tudo aquilo que você deseja para a sua vida, que você considera que se acontecer com você, você vai se tornar uma pessoa de sucesso. A regra de ouro é você colocar tudo diante de Deus. Colocar tudo na presença do Senhor. A outra regra também é você ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você consegue discernir se aquilo que é a tua vontade também é a vontade de Deus. Porque a palavra ela é bem clara, que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, para que você possa entender qual que é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, para que você tenha sucesso no seu caminhar, submeta todos os seus planos e projetos ao Senhor em oração e tenha uma vida de intimidade com Deus. Nós temos mais algumas coisas aqui. Para se ter uma vida de sucesso, você tem que viver também na dependência do Senhor. Saber que você sozinho não se basta, que você precisa de Deus, você precisa da orientação do nosso Deus, você precisa estar sempre na presença dele para que ele te guie. Outra coisa também para que você tenha uma vida de sucesso, você tem que entender que você não faz nada sozinho nesta vida. Você sempre irá precisar de alguém para te ajudar. Esther, ela foi uma mulher que teve o seu nome aí gravado na história, para sempre. Mas por quê? Porque ela teve uma vida de intimidade com Deus, ela foi obediente a Deus, ela viveu colocando seus projetos na presença de Deus, ela submeteu tudo à presença de Deus e ela viveu na dependência do nosso Deus e também ela teve a ajuda primeiro de Deus, depois do seu primo Mardoqueu e depois de Hegai, que era o eunuco que cuidava das mulheres ali. Então, durante todas as fases da sua vida, saibam que Deus irá levantar pessoas para te ajudar, para te amparar. Primeiro Ele e depois Ele vai levantar pessoas para que te ajude. Em cada momento de sua vida, em cada fase, você vai perceber que Deus sempre está aproximando pessoas para que você possa alcançar aquilo que você tanto almeja. Mas primeiro, coloque tudo na presença do nosso Deus. Aí aqui, pessoal, o comentarista ainda diz o seguinte: Esther nos ensina que o cristão que teme ao Senhor é uma joia rara. Deixa fluir sua graça através da sua vida diária. Meu irmão, você não precisa de um momento muito elaborado, muito especial para demonstrar que é servo de Deus, para demonstrar que tem uma vida de sucesso porque Deus é o seu guia. Sabe como que você vai demonstrar isso? É na sua vida diária, é no dia a dia, dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na igreja. É no conviver que você vai demonstrar que você é um servo fiel do Senhor e que você tem uma vida de sucesso, porque você submeteu todos os seus projetos ao nosso Deus. Porque Deus, Ele sonhou com cada um de nós. Deus tem um plano na sua vida, tem um projeto perfeito na sua vida. Então, para que você possa ser uma pessoa de sucesso, submeta tudo à presença de Deus e peça a Deus para que Ele faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita. A nossa é falha, porque nós não conhecemos o amanhã. A gente sonha com o amanhã, mas nós não o conhecemos. Agora, o nosso Deus,
que conhece o ontem, o hoje e o eternamente, ele sabe de tudo. Então, coloque tudo na presença dele. Amém? Glórias a Deus. Vamos seguir então. Tópico 1.3 nos diz assim: fazendo a diferença no mundo. Meu querido, o comentarista nos diz assim que muitas e muitas mulheres, no decorrer da história, foram exemplos, tanto na Bíblia como outras mulheres, no decorrer da história. Mas ele nos diz o seguinte: mas o que fez essas mulheres serem tão especiais? Esther nos dá essa resposta, fazendo-nos perceber que, de fato, o que fez a diferença é a entrega total de tudo a Deus. Ela nos mostrou que o amor a Deus sempre está presente na vida dos seus servos. Então, meu querido, você quer ser uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que faz a diferença na sua geração? Submeta tudo a Deus. Submeta tudo à presença de Deus e você vai ter uma vida de sucesso. Para ser uma pessoa de sucesso em um século tão complicado como esse que estamos vivendo, você tem que clamar a Deus. Você tem que ter uma vida de busca constante ao nosso Deus. Então, meu querido, vamos estar sempre colocando tudo na presença do nosso Deus. Aí, nós temos aqui ainda o comentarista abre nos dizendo o seguinte: ela agiu de modo sábio, livrando seu povo de uma sentença de morte que parecia irrevogável aos olhos humanos. Uma mulher cuja influência contagiava a todos ao seu redor com a sua graça e a sua beleza, não só externa, mas também beleza de caráter, de conduta, de exemplo. Então, faça a diferença na sua geração. Como que você vai fazer a diferença? Dando exemplo de servo fiel a Deus, de servo obediente a Deus. Porque quando você obedece a Deus e você submete todos os seus planos, os seus projetos a Deus, a sua vida ela vai tomando um rumo, uma direção que vai te conduzir ao sucesso. Então, meu querido, Esther, um exemplo a ser seguido. Por que ela foi um exemplo? Porque ela teve intimidade com Deus, ela viveu na dependência de Deus, ela submeteu seus planos todos a Deus e ela entendeu que não conseguiria fazer nada sozinha, que ela precisava das pessoas e ela soube amar, honrar e obedecer a Deus. Aleluias! Vencemos aí então o tópico 1. Vamos então para o tópico 2 da nossa revista? Antes de entrarmos no tópico 2 da nossa revista, é importante que você entenda que durante todo esse semestre, o Senhor Deus tem falado profundamente conosco sobre essa questão de termos equilíbrio. Para você ter uma vida de sucesso, para você ser uma pessoa que vai fazer a diferença na sua geração e tem uma beleza diferenciada, você tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem autocontrole. Vamos então para o tópico 2. No tópico 2, nós estaremos tratando sobre a coragem para ser diferente. Então, o tópico 2 ele nos traz essa mensagem, coragem para ser diferente. Não é fácil ser diferente aonde o sistema quer nivelar todos de uma só forma. Não é fácil ser diferente. Mas nós temos um Deus que Ele nos faz especial em todos os momentos. Então, se você ama, se você acredita, se você crê, se você obedece a Deus, tenha certeza que Deus vai fazer você ser diferente, você ser vitorioso. Aleluia! Aqui nos diz o seguinte: Esther mostrou-se uma mulher de coragem. Cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos. Cada um. Diante dos obstáculos, das intempéries que a vida nos apresenta, você reage diferente. Diante de cada obstáculo, você reage de uma forma e cada pessoa reage diferente também diante de cada obstáculo. Aí o comentarista ele vem nos dizendo o seguinte: quando tudo diz que não tem jeito, quando diante da provação, diante do obstáculo, quando tudo diz que não tem jeito, aí Esther nos deu
a lição. Ela acreditou que a solução estava em Deus. Os dias em que estamos vivendo são dias maus. Mas nós temos um Deus que é um Deus que muda tudo de um momento para o outro. Então confie, entregue tudo a Deus, porque Ele muda realidades. Aí o comentarista ainda vem nos dizendo o seguinte: deixe-nos, que Esther nos deixou um legado. Quando você não puder fazer mais nada, Deus, então, entra no negócio e Ele pode fazer, porque Ele é o Deus que faz o impossível por você. Aleluias! Eu não sei o que você está vivendo, só que o Deus que eu creio, que eu sirvo, Ele conhece você. E Ele entra com milagres na sua vida, Ele entra com o impossível na sua vida, por isso creia. Não se desespere, não é o fim ainda. Não é o fim ainda. Creia que Deus vai fazer o melhor pela sua vida. Tá difícil? Tá. Mas submeta tudo aos pés do Senhor. Submeta tudo diante do nosso Deus e viva na dependência do nosso Deus, crendo que Deus vai fazer o melhor pela sua vida. No tópico 2.1 nos diz assim: Deus deve estar no centro de nossa vida. É interessante você parar para analisar que durante todo esse processo do estudo do livro de Esther, foi possível ver o Senhor Deus em todos os momentos ali agindo em favor do seu povo, mesmo a palavra Deus não sendo citada nem sequer uma vez. Mas você sente a presença, a majestade, o poderio de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e imutável em todos os momentos no livro de Esther. Então Deus deve estar no centro da nossa vida. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, aí sabe o que acontece? Deus muda a sua realidade. Eu quero ler com vocês lá em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comentarista ele nos diz assim: através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Então, se você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, e aqui nós temos na palavra dizendo, olha, não vos conformeis com este século. Nós não devemos viver conforme o mundo dita. Nós devemos viver conforme a perfeita vontade do nosso Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você vai transformar? Como que você vai renovar sua mente? Está aqui o segredo da vitória. A leitura da palavra. É a palavra que renova. É a palavra que transforma. Quer ser transformado? Quer ter uma mente renovada? Leia a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero fazer algo diferente com vocês aqui. A Bíblia é o mapa do tesouro para que você possa ter essa renovação da sua mente. É o livro base para tudo na sua vida. Aqui tem ensinamento para tudo, de A a Z. Para tudo aqui o Senhor deixou ensinamento. A Bíblia é a base. Mas para você ampliar ainda mais os seus conhecimentos da palavra de Deus, hoje eu quero fazer uma indicação especial para você. Já que nós estamos finalizando o nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, eu trouxe aqui umas indicações para vocês. Para começar, eu quero indicar a cada um de vocês que façam o curso do Paulo Leivas Macalão. Meus irmãos, você vai ser uma outra pessoa depois que você comece a estudar a palavra do nosso Deus, tendo o suporte de pessoas que correram atrás, que estudaram mais, que buscaram, que aperfeiçoaram, que renovaram a sua mente através do conhecimento da palavra. Faça o curso do Paulo Leivas Macalão.
na matriz, irmão Adailton, da Secretaria de Missões, é quem é responsável pelo curso do Paulo Leivas Macalão. Muito bom, muito interessante. Você vai aprender muito sobre a palavra do nosso Deus. Também quero te indicar para que você amplie o seu conhecimento da palavra do nosso Deus e você faça a escola de líderes e formação de líderes e treinamento de obreiros, que está na responsabilidade do nosso querido pastor José Anderson, que é uma escola maravilhosa, é um divisor de águas na sua vida. Estude, meu irmão, busque conhecimento para que você não seja enganado com falsas doutrinas. Para que você não seja enganado, você precisa estudar, você precisa conhecer a palavra do nosso Deus. Você tem que ler a Bíblia e buscar ampliar este conhecimento da palavra através de pessoas que leram mais do que você, que buscaram mais do que você. Então, faça a escola de líderes e treinamento de obreiro, procure o pastor José Anderson e amplie o seu conhecimento da palavra de Deus. Agora eu quero dizer para vocês um outro curso que eu fiz, que também está disponível na nossa igreja, que é o IBAD. Esse curso aqui, ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi um curso que fez toda a diferença na minha vida. O que eu aprendi no IBAD, eu vou levar para sempre. É um curso fabuloso. E eu quero indicar para todos vocês, também está na responsabilidade do pastor José Anderson. Procure ele lá na matriz. Meus irmãos, faça, busque, estude, renove a sua mente. Quer saber qual é a vontade de Deus? Você tem que estudar, você tem que buscar. Porque aqui a palavra é bem clara. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você não lê, se você não estuda, se você não busca, como que você vai andar na vontade de Deus se você não sabe qual que é ela? Para isso você tem que buscar. Aí, depois que você fez todos esses cursos aqui, ampliou seu conhecimento da palavra de Deus, aí você vai dizer assim, professora, mas eu quero ir além, eu quero estudar muito mais, mas eu não tenho como ir para um curso, para um seminário de teologia, porque só tem em outras cidades. Eu quero te dizer o seguinte, nós temos na nossa cidade um curso de teologia maravilhoso, que eu estou concluindo, e muitos outros irmãos da nossa igreja já concluíram, que é o curso de teologia oferecido pela Universidade Uninter. Fica ali na avenida, na Rua 4, melhor dizendo, na Rua 4, entre a Avenida Pará e Goiás. Tá? Você procure, quer ir além, quer fazer uma faculdade de teologia? Pois procure a Uninter. Se você, já tenho faculdade, eu quero fazer uma pós, pois lá tem a pós também. E tem uma pós maravilhosa de aconselhamento. E nós precisamos muito de irmãos e irmãs que tenham domínio na questão de aconselhamento, que nós temos tantos irmãos que estão sofrendo. Meu irmão, estude, busque, para que você não seja enganado. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E a palavra é clara. Nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas e que irão enganar muitos. Sabe por quê? Porque o povo não tem conhecimento. Não seja um dos que vão ser enganados. Busque conhecer mais qual é a perfeita e agradável vontade de Deus através da renovação da sua mente, através da palavra de Deus, através do estudo sobre a palavra de Deus, porque tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, eles estão falando, não é de fábulas, não é de historinha, não. Eles estão falando da palavra do nosso Deus, que é rica, que é eficaz, que é transformadora. Então, busque conhecer mais a palavra do nosso Deus. Vamos seguir aqui então. No tópico 2.2, nos diz que nós devemos ser fortes. Esther nos deu exemplo de força, de coragem, de ser destemido, não importa se você é homem, se você é mulher, se é jovem, se é adolescente, se é idoso, seja corajoso. Por quê? Porque você tem um Deus que é dono de tudo, que conhece tudo, que está em todos os lugares, em todos os momentos. Pare de ser medroso. Entregue tudo nas mãos do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele vai fazer o impossível por você. Aqui ele está dizendo o seguinte: Esther nos instruiu que não devemos nos amedrontar.
perante os desafios da vida cristã. Sua história nos faz entender que Deus está disposto a abençoar a todos que o servem. Você serve a Deus? Pois Deus quer te abençoar, assim como Ele abençoou todos os nossos irmãos do passado, assim como Ele abençoou Esther, Mardoqueu, assim como Ele abençoou Davi, assim como Ele abençoou Daniel, assim como Ele abençoou Paulo, João, Tiago. Ele quer te abençoar também. Seja corajoso, seja destemido, seja forte. Aí nós temos aqui, meus irmãos, eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio 31, no versículo 6, que nos diz assim: sede forte e corajoso, mas não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ei, Deus não vai te deixar e nem vai te desamparar. Deus está com você, por isso seja forte, seja corajoso, porque Deus está diante de você. E quando tudo parecer impossível, Ele entra e mostra que tudo é possível, porque Ele é o Deus que faz o impossível. E tudo é possível ao que crê. Coloque a sua fé em ação. Tá difícil? Tá. E tá difícil, meu querido, é para todo mundo. Tá difícil, minha irmã, é para todo mundo. Se você olha para a direita, tá difícil. Se você olha para a esquerda, está difícil. Está difícil em todos os sentidos. Na direita, na esquerda, em todos os momentos está difícil. Mas coloque Deus no centro da sua vida e seja forte, seja corajoso e Deus vai agir na sua vida. Aleluia! Tópico 2.3, que nos diz assim: não tenha medo de sonhar. Irmã, mas está difícil. A gente só está vendo coisas tenebrosas. Como que eu vou sonhar? Ei, tá difícil? Tem terror? Tem. Mas tem um Deus que vai além de todas essas coisas. Oh, aleluias! Não deixe de sonhar porque você está passando por infortúnio, porque você está passando por dificuldade. Deus é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é um Deus que concretiza sonhos. Sonhe, mas ouse primeiro sonhar os sonhos de Deus. Submeta os seus sonhos à vontade de Deus e você vai ver a diferença. Mas não deixe de sonhar, porque o sonho gera esperança e esperança liberta. Esperança faz você ser uma pessoa livre, uma pessoa que quer ir além. Nós precisamos de pessoas que vão além, pessoas de coragem, pessoas que desejam fazer a diferença nessa geração, falar de Cristo, ir atrás das almas perdidas, daqueles que estão sofrendo. Meu irmão, é você que Deus quer usar. Minha irmã passou a vez de Esther. Agora Deus quer usar é você. Agora é o seu tempo, é o seu momento de Deus te usar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, dentro da tua casa, na tua rua. É o momento de falar de Cristo. É o momento de você dizer que você tem um Deus que faz o impossível. É o momento de você contar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida para fortalecer a fé das outras pessoas. Hoje eu quero te encorajar a mandar um áudio para um irmão, para uma irmã, para um amigo, dizendo: olha, tudo isso vai passar, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle e Ele vai dizer basta na hora dele. Porque a hora dele não é a minha hora e não é a sua hora. É isso que nós precisamos entender e ter equilíbrio para esperar o momento de Deus agir em nossas vidas. Glórias a Deus, aleluias. Finalizamos então o tópico 2, que nós aprendemos um pouquinho que Deus deve estar no centro da nossa vida. Devemos ser fortes, que nós não podemos ter medo de sonhar, porque os sonhos trazem esperança, esperança traz libertação.
Então sonhe, mas sonhe os sonhos de Deus. Submeta os seus sonhos à presença do nosso Deus e Ele vai agir na sua vida. Vamos entrar agora no nosso último tópico. Gente, já estou ficando com saudade dessa revista que trata sobre o livro de Esther. Que lições magníficas! Parabéns ao comentarista, parabéns ao bispo Abner Ferreira. Que lições maravilhosas! E agora nós vamos tratar sobre uma mulher virtuosa. Esther foi um exemplo de virtude para todos nós, não só para as mulheres, mas para os homens também, para todos. Aí aqui ele nos fala o seguinte, o comentarista, olha, ela foi uma mulher virtuosa primeiro porque foi uma serva obediente. Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Então, quer ser uma mulher virtuosa? Seja obediente. Quando você é obediente e tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a virtude do nosso Deus, ela vai aparecer e todos vão ver em você que você é uma mulher diferenciada, que você é um homem diferenciado. Por quê? Porque obedece ao nosso Deus, porque tem o Espírito Santo em você. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. A cada dia você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí no tópico 3.1 nos diz o seguinte: a bravura admirável. A bravura admirável de Esther. O comentarista ele vem nos dizendo o seguinte: a vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável do que o medo. Então, deixa o medo de lá e seja forte, seja corajoso. Esther foi uma serva fiel, a serviço de Deus, mesmo diante dos obstáculos que a vida lhe proporcionou. A história da rainha Esther é apenas uma dentre muitas outras histórias que tem na palavra de Deus, o qual nos dá confiança de que, se nos humilharmos e orarmos e jejuarmos, Deus escuta o nosso bramido e transforma a nossa história. Olha o segredo para ter uma vida transformada: buscar, se humilhar, jejuar e orar. E Deus, aqui deixa bem claro, o comentarista, ele deixa bem claro, e Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração, o seu bramido e vai transformar a sua história. Por isso, meu irmão e minha irmã, busque a Deus a tempo e a fora de tempo. Busque a Deus em todos os momentos, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Aí aqui o comentarista ainda diz o seguinte: porque como imaginou na sua alma, assim é. A biografia de Esther relata que o amor de Deus pode conduzir seus servos a mostrar uma ousadia fora do comum. A Bíblia está lotada de exemplos de pessoas que tiveram a ousadia de ir além. Por quê? Porque estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se apodera na sua vida, você tem uma coragem que é uma coragem diferenciada. Então, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos seguir? Tópico, já falamos da bravura no tópico 3.1. Vamos falar do tópico 3.2. Uma serva virtuosa. Uma serva virtuosa. Aí o comentarista vem nos dizendo: um servo virtuoso guarda sua língua. Meu irmão, em tudo aqui ele vem nos dizendo o seguinte: o poder que o servo de Deus tem quando ele consegue controlar a sua língua e o seu falar. Quando ele consegue se conter, aí sim ele é virtuoso. Aí sim ela é virtuosa. Ele vem dizendo o seguinte, ó: a virtude da prudência na vida de Esther se revelou em não declarar a princípio sua fé e sua origem. Esther dizia somente o indispensável.
sempre controlava buscar conviver bem e sabia que aquele segredo trazia parte de um propósito de Deus para a sua vida. Na Bíblia, nossa língua é chamada de mundo da iniquidade, que contamina todo o corpo. Uma língua que não está sob a autoridade do Espírito Santo invalida qualquer ministério espiritual. Tiago 1,26. Meu irmão, controle a sua língua. Vigie. Vigilância é a palavra de ordem para os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Vigie no que você fala. Pare de murmurar, pare de reclamar e vigie. Fale menos, ouça mais. Fale bem menos e escute mais. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que todo mundo está com os dedos na flor da pele. Então, antes de você falar algo, antes de você sair publicando algo aí que você recebeu nas suas redes sociais, vigie, meu irmão. Vigie. Vigie, fale menos. Pare de falar mal das autoridades constituídas por Deus. Pare de falar mal, vai orar, vai pedir a Deus para que essa autoridade mude de conduta e seja uma pessoa honesta. Meu irmão, vigie, porque é o último momento, os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Cuidado para você não perder o melhor de Deus por falta de vigilância. Então, quando ele trata, que o comentarista trata sobre uma serva virtuosa, está falando sobre a questão de controlar o que você fala, controlar a sua língua. Controlar. Aí ele nos traz o exemplo lá do livro de Tiago. Tiago, vamos ver aqui. Ele nos traz o exemplo lá do livro de Tiago, Tiago 1,26, que nos diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então não adianta você dizer que ama, que adora a Deus, que professa uma fé perfeita, se você não consegue controlar a sua língua. E fala mal de todo mundo, fala mal do seu líder, fala mal da sua igreja, fala mal dos seus irmãos, fala mal do seu chefe, fala mal do presidente, do governo, do prefeito. Meu irmão, vigia, você é o livro que o mundo está lendo. Como que a pessoa vai querer aceitar Jesus se você não dá o exemplo? Então acorde, meu irmão, vigie, seja virtuoso, seja virtuosa através do controle da sua boca, através do controle da sua língua. Porque senão a sua fé é em vão. É vã. A palavra está dizendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o último tópico desta manhã, que nos diz o seguinte, tópico 3.3. O Senhor muda situações, glórias a Deus. O Senhor mudou a situação do povo dele, que estava lá com dia e hora marcada para morrer, e Deus foi lá e mudou a situação. Aí o comentarista nos diz aqui, Esther nos ensinou que o comportamento do cristão se baseia no encontro pessoal com Deus. Quer ter sua vida mudada? Quer ter sua situação atual mudada? Tenha intimidade com Deus. Tenha um encontro particular com Deus. Aprendemos que para Deus nada é impossível. Esther apresenta que mesmo diante das circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. A vontade de Deus é que todos os seus servos se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. Esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Aí, meu querido, eu quero finalizar esse tópico 3, fazendo a leitura com vocês aqui do livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos diz assim, para que você possa ver Deus mudando a sua situação, para que você tenha uma bravura admirável, para que você seja um servo e uma serva virtuosa, nos diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluias! Glória a Deus! Quer ter uma fé inabalável? Fortaleça-se de Deus. Fortaleça-se. Encha-se de Deus e fortaleça-se em Deus. Deus é o nosso refúgio fiel. Deus nos ama. Nos ama ao ponto de entregar o seu único filho para que morresse em uma cruz, para que você fosse salvo, para que você fosse liberto, para que você tivesse uma vida em plenitude. Então aceite Jesus como seu Salvador. Creia que Deus vai fazer o melhor por você, o melhor pela sua vida. Use o exemplo de Esther para que você tenha uma vida renovada, uma vida transformada em Cristo. Vamos então para a conclusão da nossa lição. Na conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: vimos nesse trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercerem a liderança debaixo da sua graça. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom estar trabalhando com vocês. Mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que você possa se encher de Deus, que você possa buscar cada dia mais ter comunhão com Deus e ter intimidade com Deus, porque Deus quer transformar a sua situação. Deus quer fazer com você algo muito especial, porque Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Por isso, meu irmão, creia que tudo vai passar e Deus vai trazer uma nova realidade. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todo esse trimestre, por essas lições valiosas que o Senhor colocou no coração do bispo Abner Ferreira. Que o Senhor possa abençoar o teu servo. Obrigada, Deus. Que o Senhor possa alcançar cada coração que nesta manhã ouviu esta palavra. Que o Senhor possa entrar com providência. Que o Senhor possa mudar situações. Que o Senhor possa mudar realidades. Que o Senhor possa fazer milagres. Que o Senhor possa fazer o impossível por esta pessoa que está ouvindo essa palavra. Deus, que o próximo trimestre seja um trimestre de bênçãos, um trimestre de revelação da Tua palavra. Que o Senhor possa cada dia mais nos usar como instrumento teu. Obrigada por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.